espero que tenham, fazendo referência a momentos épicos que todos vivenciamos e também não esquecendo algumas figuras ilustres, muitos beneméritos, muitos atletas, muitos esportistas que contribuíram, de facto, para o engrandecimento deste clube. Permito-me aqui também, de uma forma muito especial, e aproveitando a presença do Dr. Manuel Violas, para referir esse grande benemérito que foi o Comendador Manuel Violas, e que muito deu ao Sporting Clube de Espinho e muito deu à cidade. E se não for ele, provavelmente também o Sporting Clube de Espinho não teria atingido o patamar que efetivamente veio a atingir. E, portanto, queria aqui também fazer uma referência a todos os dirigentes do passado, a todos os atletas que contribuíram, personificando também nestes sócios beneméritos o grande papel que tiveram para o sucesso deste livro. O livro está ótimo, parabéns. Uma última palavra para o autor, para o Jorge Teixeira. Um professor de excelência, um professor desta casa, há dezenas de anos, 31, que marcou, de facto, muitas gerações de espinhenses, muitos jovens. É um dos professores emblemáticos da escola secundária Manuel Laranjeira. Eu não tive o privilégio de ter sido aluno do Jorge Teixeira, mas fui aqui aluno também, enquanto ele foi cá professor, e vi a empatia que ele tem, que ele cria com os seus alunos, com os seus formandos. Sempre, naturalmente, valorizando a vertente desportiva, mas, sobretudo, valorizando a tal componente humana de formação cívica que os nossos jovens bem precisam, e às instituições. Mas eu queria aqui, neste momento, sobretudo, referir a ardente paixão, e perdoa-me por estamos numa escola, não vamos cometer erros gramaticais, mas esta ardente paixão que o Jorge Teixeira tem pelo Sporting Clube de Espinho. O Jorge Teixeira é um tigre dos sete costados. É um grande tigre. Tem a palavra o Presidente do Sporting Clube de Espinho, Dr. Bernardo Gomes de Almeida. Bom dia a todos. Bom dia, Andrés. Queria dizer que para mim é uma grande honra estar aqui hoje como Presidente do Sporting Clube de Espinho. O Jorge Teixeira, para mim, tem uma ligação muito grande. Começou por ser pai de um amigo e de uma amiga minha, passou a ser meu professor, hoje em dia é meu colega e amigo, e com ele aprendo muito sobre Espinho. Queria agradecer ao Jorge Teixeira. O Jorge Teixeira deixa um legado, um marco histórico no clube. Também para nós, esta jovem direção, um objeto de estudo, para conhecermos melhor o passado deste clube, deixa história. E queria ressalvar também que o Jorge Teixeira, com esta edição do livro, doou 700 exemplares ao Espinho, que de uma maneira vamos conseguir angariar alguns fundos através deste livro. Agradeço-lhe bastante esse feito. O Jorge, toda a gente sabe que o Jorge, que é um grande espinhense, que é um espinhense com escamas na pele, e nós, como nova direção, esperamos poder fazer história para também nós fazermos parte do próximo livro de 125 anos feitos pelo Jorge Teixeira. Tenho aqui uma lembrança para lhe oferecer em nome da direção, não me vou alongar mais. Agradeço-lhe, Jorge, por tudo, por ser meu amigo, por esta história que deixa ao clube e às gerações vindouras, aos meus filhos e aos filhos de toda a gente. Tenho aqui uma pequena lembrança. Tem mais cabelo aqui. De qualquer forma, o clube, com as relações societais que mantém com toda a comunidade espinhense, tem sempre as portas abertas. Obrigado, Ana Gabriela. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Espinho, Engenheiro Guiviseu,
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pinto Moreira, Sr. Vice-Presidente da Federação de Futebol, Dr. Elísio Carneiro, Sra. Diretora da Federação Portuguesa de Natação, nossa ex-atleta, Dra. Gabriela Sierra, em representação da Federação Portuguesa de Voleibol, o Dr. Teodomiro, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Solverde, Dr. Manuel Violas, Sr. Presidente da Assembleia Geral do Sporting de Espinho, Dr. Pedro Nelson, Sr. Presidente do Sporting de Espinho, Dr. Bernardo Gomes de Almeida, família Moreira da Costa, a Dona Edith, filha do nosso fundador, noras e netos, a Isaura Picada, digna representante da classe pescatória, o Sr. António Duarte, para os amigos o Toninho Duarte, o sócio mais antigo nesta Assembleia, o sócio número 2 do Sporting Clube de Espinho. Sócios, simpatizantes, amigas, à doutora Ana Cristina Santos, pela revisão dos textos, ao doutor Manuel Novaes, por ter aceito trabalhar o design gráfico, ao Presidente da Câmara Municipal de Espinho, ao Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ao Presidente da Federação Portuguesa de Natação, ao Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, ao Presidente do Sporting de Espinho, Bernardo Gomes de Almeida, aos ex-presidentes, Sr. Carlos Padrão e Sr. Rodrigo Nunes dos Santos, ao Dr. Manuel Violas e, a título póstumo, aos grandes jornalistas Alves Teixeira, Cândido dos Reis, Alves Teixeira, Cândido dos Reis, Ribeiro dos Reis e Justino Lopes, e aos nossos Joaquim Moreira e Mário Valente, pelos textos, mensagens e tributos com que nos brindam neste livro. À Solverde, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Manuel Violas, por ter patrocinado este trabalho. E sejamos claros, eu não pedi à Câmara porque o Dr. Manuel Violas assumiu o patrocínio do livro. Ao Manuel Proença, por toda a disponibilidade e materiais cedidos, à minha família que eu amo, aos meus amigos e colegas que dizem sempre presente, e ao Sporting de Espinho, pela razão de ser deste trabalho. Diz o filósofo e pensador Ortega Gasset, passo a citar, o desporto é uma mancha de óleo no oceano e que se alastra pelos grupos mais diversificados das populações, étnicos, sociais, económicos ou rássicos das sociedades contemporâneas. Em analogia com este pensamento e na devida escala, eu atrevo-me a dizer que o espinho é uma mancha alvinegra que se alastra ao longo já de um século e de forma transversal a toda a sociedade espinhense. Ninguém que seja de Espinho ou que ama a nossa terra fica indiferente quando se fala ou se trata do Sporting Clube de Espinho. 100 anos é muito tempo. É o tempo passado presente deste glorioso clube, baluarte do desporto nacional, que se chama Sporting Clube de Espinho. Somos uma instituição que ao longo dos tempos substituiu o próprio Estado, proporcionando a prática e as aprendizagens motoras e desportivas da população jovem do nosso concelho. Humilde nos seus recursos materiais, o Espinho foi, desde a sua origem, rico em entusiasmo e em ideais. A perseverança, o dinamismo, a coragem, a expressão do belo, do bom e do verdadeiro foram e são os valores cultivados pelo nosso clube. Nunca a vitória a qualquer preço. Aqui aprendemos não só a jogar, mas aprendemos também a granjear amizades, a respeitar o outro, muitas vezes adversário, enfim, aprendemos a viver. A força, a tenacidade, o altruísmo e a ética foram elementos catalisadores que os jovens fundadores cultivaram e um legado que nos deixaram. Fundado em 1914, ainda o futebol dava os primeiros passos em Portugal. E o nosso clube nasceu exatamente com a prática dessa modalidade. Porém, desde cedo começou a desenvolver a sua apetência por novos desafios. O boxe, o atletismo, o voleibol, o handball, a natação, o tiro, o hóquei em patins, o basquetebol, o ténis de campo, o ténis de mesa, o badminton, o futsal, a pesca e as damas são alguns dos desportos que, desde então, envolvidos 100 anos, foram dinamizados pelo Sporting Clube de Espinho. O arrojo manifestou-se também na admissão da prática desportiva
feminina. Fomos um dos pioneiros e estávamos nos anos 40. Fomos e somos um clube audaz e eclético. E 100 anos é muito tempo. Por força de data tão significativa, pareceu-nos natural e lógico, depois de já termos apresentado no 90º aniversário o Espinho Valente, concluirmos o trabalho do centenário. É o corolário lógico e natural de toda a investigação que já fizemos. Neste trabalho e no seguimento do anterior, procuramos apresentar as várias modalidades que se praticaram ao longo dos tempos. Alguns troféus mais significativos, divisas, tributos, bem como alguns dos atletas, dirigentes, treinadores e funcionários que marcaram e fizeram a história de um dos clubes mais antigos e respeitados do panorama desportivo nacional. O coletivo foi desde sempre a força motriz do Sporting de Espinho, mas, num século de existência, muitos foram e caráter, marcaram de forma indelével o percurso deste clube e incutiram nos outros o modo de ser que é a mística do nosso Espinho. O Sporting Clube de Espinho tem mística, é um clube mítico, é uma verdadeira lenda. Não pretendemos, com este trabalho, oferecer nenhum compêndio de história, mas ressalvar os valores e princípios que nortearam a nossa existência e referenciar alguns daqueles que, na nossa ótica pessoal, vestiram a nossa camisola e honraram o nosso clube neste século de existência. Destaco, entre muitos, os dirigentes Joaquim Moreira, Mário Valente, Silvério Vaz, Dr. António Neves, Dr. Lito Gomes de Almeida, Carlos Padrão e Manuel Violas. Os atletas João Lopes, Velês Carneiro, João de Brito, Lusitano Gil, Guilherme, Alcubia, Bolsão, Luciano, Gino Padrão, Gonçalves, João Carlos, Jaime Alves, o Walter, Carlos Padrão, Natário, Salvador, Graça Loureiro, Palmira Castro, Fernando Castro, Miguel Maia, o Rui Rocha e o maior de todos, o António Leitão. Os treinadores da estirpe dos professores Fernando Luís e Luís Falcão, do Manuel José ou do Quinito, e os funcionários Joaquim e David do Campo, o Abílio, o Julião ou o Humberto Cruz e muitos outros e outras figuras mais ou menos anónimas, mas que, com a sua fé e fervor, fizeram deste pequeno clube um espinho valente. Este livro não é... Este livro não é, com o devido respeito, nenhuma caderneta de cromos. Não é. E que dizer da classe pescatória? Os vareiros de Espinho, que tanta paixão e dedicação demonstram pelo nosso clube. Foi dela também que saltaram para a ribalta do futebol nomes como o Massas, o Anel da Laura, o Jaime Alves, o Fábio Espinho e o João Carlos. A todos estes homens e mulheres do mar, cujo carinho, sabedoria e apoio contribuíram para manter viva o seu clube, o seu nosso Sporting de Espinho, a nossa gratidão. Força, Isaura! Registrem-se ainda os grandes beneméritos do clube, como José de Oliveira Salvador, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Espinho, que à época desbloqueou os terrenos para a construção do que viria a ser o campo da Avenida. O Sr. Rui Nabeiro, grande amigo e patrocinador da equipa de voleibol desde os anos 2000. O Sr. Manuel Violas, pai, e o Dr. Manuel Violas, filho, que, pelo seu amor ao clube, sempre nos deram proteção. O desafio, a luta perante a adversidade e a conquista foram e são lemas dos Tigres, mas também a solidariedade e a partilha fazem parte dos ideais deste grande clube. Aos que já partiram a título póstumo e a todos os que servem este glorioso clube, os meus sinceros parabéns. Servir uma causa que é de toda uma comunidade só nos enobrece. A todos os que tornaram o nosso emblema uma das a todos aqueles que tornaram o nosso emblema uma das referências da nossa terra e do país, o nosso bem-aja. Como os pescadores da arte chávega, enfrentando o mar com todo o respeito que ele merece, também os nossos grupos gostam de disputar os jogos com a ambição de ganhar,
mas sempre com o respeito que o outro competidor nos merece. Como disse um dia Joaquim Moreira da Costa, disciplina, respeito, obediência e honestidade são o único caminho que leva à vitória. Éramos assim em 1914 e assim queremos continuar. Uma última palavra para vós, corpos gerentes, Bernardo e a sua equipa, recentemente empossados. O Espinho não será nunca uma aventura. O Espinho será com certeza um desafio em que todos nós temos a obrigação de estar convosco. 100 anos é muito tempo. Viva o Sporting Clube de Espinho!